Dia muito abençoado. Meus amados, vamos para a aula de hoje. Vamos para a aula. Eu sei que a classe está um pouco assim em confusão, o povo conversando, né? Mas isso é bom. Já está? Tudo ok? Is everything okay? May I start the class? Wonderful, awesome, nice. I wish you a blessed day, an awesome day. Bom dia para vocês, um dia maravilhoso, um dia feliz para vocês todos. Bom dia, em hebraico, Boker Tov. Boker Tov, bom dia, bom fim de semana, Shabbat Shalom. Vamos então para a aula e estamos felizes em ver vocês hoje de manhã. Que bom estarmos juntos nesta manhã. Eu espero que vocês todos tenham passado uma boa semana, né? Então, que tenhamos tido uma boa semana. Deus abençoe, pastor Tiago, Deus o use para a glória dele. Então, nós vamos sequenciar o assunto de hoje, que é um assunto importante. Bom dia, jovem. Então, vamos estudar. A lição desse trimestre vai tratar da Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Esse é o tema da lição, né? A Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Qual é o nome da área da teologia que estuda a igreja? Vamos lembrar algumas coisas? Eclesiologia. Vem da palavra, Rodrigo, eclesia, que significa igreja. Bom dia, bom ver, Mateus. Igreja, ajuntamento de povo, congregação. Isso é a palavra eclesia, né? Naturalmente, há muitas palavras que nós usamos que vêm do grego. O grego foi era a língua do povo da época, né? O mundo todo falava grego. Não era como o inglês, que alguém diz, em grego era como o inglês hoje. Não é inglês, porque quem é que fala inglês? Ou alguém que nasceu num país que foi colônia inglesa, como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, e assim por diante, ou alguém que foi estudar na escola. Mas naquela época não. Qualquer pessoa do mundo romano falava grego. E era o grego chamado grego koini. O que é koini no grego? Popular, grego comum. Pedro era judeu. Pedro não foi estudar grego na escola. Não havia escola que ensinava grego. Mas Pedro era pescador e falava grego. Pedro, João, Tiago, era o grego chamado grego comum, grego. Todo mundo falava a sua língua e o grego. Essa é a razão porque o Espírito Santo usou o grego como a língua do Novo Testamento. Porque se fosse a Bíblia escrita em hebraico, quem ia ler? Só os judeus. Mas quando os apóstolos escreveram a língua, o Novo Testamento em grego, o mundo romano podia ler o que eles escreveram. Então Deus permitiu que houvesse uma só língua para que o evangelho fosse mais facilmente difundido, né? Então, por isso que é importante estudar este assunto. A lição próxima passada, nós estudamos sobre a origem da igreja, né? Mas a razão de ser da igreja. Nós vamos para a aula de hoje, para a razão de ser da igreja, que é o segundo assunto. É importante notabilizar que eles estão seguindo o livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro que trata do nascimento da igreja, né? Ali nós temos a igreja nascente e como a igreja incipiente. Vocês são venezuelanos, tem muitas palavras que não sei se há em Venezuela. Há a palavra incipiente. Há essa palavra em espanhol. Incipiente quer dizer começando, empezando. É a igreja que está começando. É a igreja incipiente, a igreja nascente. Então vamos estudar este assunto, mas antes disso vamos orar, vamos conversar com o nosso Deus, porque sem a bênção de Deus, sem a unção de Deus, não vamos a lugar nenhum, né, Fábio? Então precisamos da unção de Deus para ensinar este assunto da palavra de Deus, porque isso não é discurso, isso não é ensino das Escrituras Sagradas. Então vamos orar. Pai Celeste, rogamos a tua bênção, a tua graça, a tua unção para o ensino da escola bíblica dominical desta manhã. Vamos tratar da tua igreja. Não é a igreja de ninguém, a igreja pertence ao Senhor. Portanto, é a tua igreja. E nós rogamos que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, nos dar clareza, discernimento ao estudar a tua santa e gloriosa, bendita e inerrante palavra. Nós oramos, Senhor, com temor e tremor na tua presença, rogando que o Senhor nos dirija e que o Senhor nos dê a sua graça, de forma que ao expor a tua palavra seja compreendida, guardada, discernida, e aqui a tua palavra encontra em cada coração eco, guarida e ressonância em cada vida. É o que nós desejamos, auguramos e anelamos em Jesus, o Senhor da igreja. Amém.
Então vamos estudar este assunto. Eu quero que você abra a Bíblia, a Sagrada Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Vamos ler. Então, Atos é o único livro da Bíblia que é um livro histórico. Livro histórico é que conta a história, né? Naturalmente, não temos outros livros históricos no Novo Testamento. Quem escreveu o livro de Atos foi um homem chamado Lucas, e Lucas era grego. Lucas é o único escritor da Bíblia que não era judeu. A Bíblia tem 66 livros, é escrito por 40 autores. Bom dia, Jonas. Então, em hebraico, Ioná, viu? Jonas é Ioná, a pronúncia, e que significa pombo. Então, a palavra significa pombo. Você gosta de pombo? Pois pombo é a palavra Jonas em hebraico, Ioná. Então, você é o pombo da Irmandade, viu? Da Irmandade. Então, Ioná, que significa pombo. Pombo é importante porque foi o pombo que foi lançado, que o homem de Deus soltou para ver se as águas tinham baixado, né? Noé soltou um pombinho para ver, e um dia o pombinho trouxe um galho de oliveira, ele disse, as águas baixaram. E o pombo também é símbolo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo desceu como se fosse uma pomba sobre Jesus. Então, é importante isso, Jonas. Meus amados de Deus, então, o livro de Atos, abra a Bíblia em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Vamos lembrar que Atos não era, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, mas vamos lembrar que a igreja nesse período não era. Como é que nós entendemos a igreja? Nós estamos aqui como batistas, né? E nós pertencemos a uma denominação, há muitas denominações, né? Então, ou seja, você pertence a uma denominação cristã, a igreja batista. Mas nós não somos a única igreja cristã, há muitas outras, certamente, né? Assembleias de Deus, batistas, metodistas, luteranos, presbiterianos e assim por diante. E hoje o IBGE catalogou, agora em 2020, 22 mil denominações no Brasil. 22 mil denominações. E tem denominações para tudo quanto é gosto. Igreja evangélica, a Florzinha de Jesus. Igreja evangélica, eu vou e você fica. Igreja evangélica, a última embarcação de Cristo, fundada por Adoniran Barbosa, o trem das 11. Né? Então, ou seja, tem tudo quanto é igreja. Então, mas nós pertencemos à igreja séria. A igreja batista é uma igreja séria, né? É uma igreja nascida no século XVI, é uma igreja que tem 500 anos de historicidade, que é importante, né? Então, é importante entender isso. É uma igreja alicerçada na palavra de Deus, e isto é muito importante. Então, mas quando concebemos, seria forçoso dizer que Jesus fundou a igreja batista, porque Jesus era batista, né? Não podemos dizer isso, né? Seria uma péssima interpretação das Escrituras. Jesus não era nem batista, nem presbiteriano, nem metodista, nem nas Assembleias de Deus. Jesus não fundou denominações. Jesus trouxe o Evangelho. O seu ensino, Evangelho, e a palavra grega evangelion, que significa boas notícias, boas novas, né? Então, a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. E ele trouxe o Evangelho, mas Jesus não plantou denominações. É bom entender isso. Eu creio que Deus usa as denominações. Com certeza Deus as usa para a glória dele. Mas a igreja que Jesus fundou, quando ele disse, e eu estou plantando a minha igreja, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Mas que igreja Jesus falou? Se ele não era denominacionalista, se ele não plantou uma denominação, que igreja? O seu povo. Então Jesus tem a sua igreja, dentro da igreja batista, presbiterianos, metodistas, luteranos, congregacionais, Assembleia de Deus tem a sua igreja nessas igrejas. Quem é a sua igreja? Aqueles que lhe pertencem, aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus em qualquer denominação. Esta é a sua igreja. É importante entender isso. Deus tem a sua igreja dentro das denominações. Vocês entenderam? Nem todo mundo que é batista vai para o céu. Ninguém vai para o céu por ser batista. Ninguém vai para o céu por ser presbiteriano, por ser metodista. Vai para o céu por ser lavado no sangue de Jesus. Você lembra bem que na visão de Apocalipse é muito bom entender isso quando compreendemos que é a igreja. Porque vamos tratar hoje a igreja instituindo os diáconos, né? E naturalmente houve uma necessidade premente para que aquilo acontecesse. Por isso deixa a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Mas estou falando isso como pano de fundo, como para que entendamos, né? Você lembra da mensagem apocalíptica? Que João viu uma grande multidão, capítulo 7, versos 1 a 17. E ele diz que viu uma grande multidão que ninguém podia contar. E eles vieram de onde? De todas as tribos, povos, línguas e nações. E o anjo perguntou a João quem eram aqueles que ele viu.
naquela visão. Quem são aqueles de vestiduras brancas de palmos nas mãos? E João disse que não sabia quem eram. E o anjo respondeu: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue de Jesus. Não disse que eles eram batistas, nem presbiterianos, nem metodistas, nem das Assembleias de Deus, nem do sapatinho de fogo. Esse povo pentecostal chama. Então, nada disso. Disse que eles eram aqueles que eram lavados no sangue de Jesus. Vocês entenderam? Então, a única credencial para entrar no reino dos céus é ser remido pelo sangue de Jesus. Há um louvor do cantor cristão que diz: há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador. Então, há poder no sangue de Jesus. É isso, Emerson. Emerson está ali, regendo, não é nosso regente, mas está lá. Viu? Daqui a pouco eu chamo para reger aqui, viu, Emerson? Então, com a permissão do Júnior. Então, queridos, essa é a credencial. Vamos agora abrir a Bíblia em Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7. Vamos ler atentamente. Vamos ouvir. Seu José, com a sua bela voz, vem aqui à frente ler esse texto. Vem, irmão José. Lê para nós Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7. Atentemos para o texto, ouçamos atentamente. Pode ler aqui, daqui em diante. 6, 1 a 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para que o encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes puseram as mãos. A palavra de Deus crescia e, em Jerusalém, o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Muito obrigado. Isso é o princípio da igreja, isso é a gênese da igreja. Lembra a palavra Gênese? Gênese é o nome do primeiro livro da Bíblia, mas Gênesis é uma palavra grega. Gênesis, não é Gênesis, a palavra Gênesis. Gênesis significa princípio. Se você estiver numa sinagoga, alguém já entrou na sinagoga? Uma sinagoga dos judeus, eles vão ler a Bíblia em hebraico, né? Maria Helena, minha esposa, já esteve lá. E eles vão ler, se o rabino é o tipo de pastor, né? Se o rabino vai ler o livro de Gênesis, ele vai: vamos abrir a Bíblia no livro de Bereshit. O livro da Bíblia em hebraico não é Gênesis, é Bereshit. Bereshit significa o princípio. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Bereshit, né? Então, que é o princípio. Então nós temos aqui a igreja. Neste princípio, aqui a lição vai dizer: os problemas são intercorrências naturais da igreja. Esse é o primeiro tema da lição. Os problemas são intercorrências, são situações que surgem na igreja. A igreja, houve um problema lá no começo da igreja, no que tange à área social. Por quê? Quando lemos aqui capítulo 6, você lembra bem no capítulo 4, eles chegaram a dividir bens e partilharam entre os necessitados, como a exemplo de Barnabé. Barnabé tinha uma pequena fazenda, um pequeno latifúndio. Ele vendeu o latifúndio, a pequena propriedade que ele tinha na ilha de Chipre. Ele era cipriota, eu já estive em Chipre. Então, eu e minha esposa já estivemos em Chipre, levando caravanas. E ele nasceu em Chipre. Chipre hoje é um país. Chipre é uma ilha que fica no meio do mar Mediterrâneo. Ele era cipriota, mas era judeu, nascido em Chipre. Ele vendeu a propriedade e trouxe os bens e depositou aos pés dos apóstolos para dividir entre os pobres. E isso era Barnabé. Barnabé era um homem maravilhoso, né? Então, era o começo da igreja. Mas o que acontece? Naquela partilha, algumas viúvas estavam sendo esquecidas. E aqui diz que houve discussão, aqui diz no versículo 2,
que houve uma discussão. Há algumas palavras que aparecem na Bíblia às vezes que a pessoa não sabe bem o significado, a menos que alguém explique. E diz aqui que houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. O que é helenistas? O mundo romano era chamado mundo helênico, que vem da palavra Helena, de Troia, né, da Grécia. Então, o povo grego era chamado o povo helênico. Então, a cultura, quando no ano 300 a.C., quando Alexandre Magno governou o mundo, ele era macedônio, e ele admirava a cultura grega, né? Era o seu povo, né? Então ele diz, olha, por onde eu passar, vou levar a cultura grega comigo, e a língua. Então a língua grega foi junto com a colonização. Esse processo de transformar o mundo e fazer ele amar a cultura grega foi chamado de helenização dos povos. Então, por isso que aqui diz, houve discussão dos helenistas. Que eram helenistas? Eram judeus que moravam espalhados pelo mundo romano. Os judeus espalhados pelo mundo romano que não moravam na Judeia, chamavam judeus helênicos. Então, a viúva dos helenistas, quem eram os helenistas? Viúva dos helenistas eram judeus do mundo helênico que morreram fora de Israel, e as viúvas voltaram e não estavam sendo esquecidas na distribuição da comida de forma correta. Porque as viúvas dos judeus que moravam em Israel, dos cristãos judeus que moravam em Israel, estavam mais lembradas. Eles achavam isso, né? Então, as viúvas dos helenistas estavam preocupadas, dizendo, olha, nós somos judeus, apenas não nascemos, é como dissessemos, nós somos venezuelanos, mas não nascemos na Venezuela. Nossos pais é que são venezuelanos, nascemos no Brasil. Então, uma coisa assim, eles achavam judeus, mesmo não nascendo lá, e quando foi na distribuição da comida, eles acharam que as mulheres que nasceram, as viúvas que nasceram em Israel, Dona Elizabeth, estavam sendo mais bem cuidadas. E as viúvas que vieram de fora, mesmo sendo judias, estavam sendo esquecidas. Então, essa situação chegou aos apóstolos, e eles disseram, temos que resolver isso. Então sabe que muitas vezes, há bênçãos que vêm parecidas com problemas. Porque muitas vezes nós achamos que as bênçãos só acontecem em situações boas, né? Às vezes as bênçãos vêm parecidas com problemas, né? Não é verdade? Às vezes quando temos problemas nós oramos mais, lemos mais a palavra de Deus, buscamos mais a presença do Senhor. Então, vejam bem, é nesse contexto que surge a junta diaconal, que nós chamamos de junta diaconal. A igreja batista é uma igreja que geralmente tem diáconos, né? Eu não estou falando de igreja batista nenhuma. Mas a igreja batista, uma das características da igreja batista é ter uma junta diaconal. Então, os diáconos se reúnem, tratam de situações da igreja e assim por diante. Então, a igreja bem diaconal é a igreja batista. Então, tem um corpo de diáconos. Então, aqui surge, portanto, a primeira sugestão. O texto diz aqui, os problemas são resolvidos pela própria igreja. Esse é o primeiro tema. O que é que eles fizeram? Quando os apóstolos ouviram essa questão, eles resolveram sozinhos? Não. Eles reuniram a comunidade e disseram, olha, vamos tratar disso. E explicaram o que estava acontecendo. Mas os apóstolos chegaram à seguinte conclusão. Eles disseram que não era bom, não era correto deixar de ensinar a palavra de Deus para cuidar da causa social. Tem que explicar isso. Não é que eles disseram que a causa social fosse menos importante. Porque alguém diz, olha, está vendo? A causa social não tem valor. A prova é que os apóstolos não quiseram tratar disso. Não é bem isso. Eles acharam que eles não podiam fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes nós queremos ser coringa. O que é coringa em futebol? É gente que joga em tudo quanto é posição. Não podemos. O pastor não pode ser ao mesmo tempo pastor, diácono, regente do coro e todo mundo. Não, ele tem que ter uma função. E deixar outros levarem a bola. Quer dizer, tem que dividir as tarefas. O corpo de Cristo é assim, cada um faz a... Né? Não pode o olho dizer porque não sou do pé, não sou do corpo. Não pode a mão dizer porque não sou a orelha, não sou do corpo. Mas cada um tem a sua função. Né? Então, o corpo de Cristo é funcional. Então, é bom delegar poderes a outras pessoas para fazer a obra de Deus. Os apóstolos disseram isso. Não é correto nós pregarmos a palavra de Deus e agora estarmos cuidando das viúvas. Nós não temos tempo para isso. Por isso, foram escolhidos 7 homens. Diz o texto aqui, de boa reputação, cheio de Espírito Santo, de sabedoria, e encarregaram desse serviço. Então, vejam bem. Agora, interessante, eu estava lendo isso aqui, preste atenção. Diz aqui o texto que foram escolhidos os nomes, e ainda diz o nome das pessoas, não tem aqui? Diz que foram escolhidos quem?
Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Agora é interessante que o texto vai dizer aqui que ele é de Antioquia, vejam bem, mas quando lemos a Bíblia, abra a Bíblia agora em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Vamos ver a lista ali dos profetas que havia em Antioquia e olhando o nome dos diáconos. Aqui. Atos capítulo 13. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 13. É bom ler a palavra de Deus desta forma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vejam bem. Vamos ler aqui? Havia na igreja o quê? Versos 1. Vamos ler juntos aqui, versos 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Por que a Bíblia faz questão de nominalizar? Isso é muito importante. Sabe que quando Deus chama a gente, Deus chama por nomes. Eu não gosto como pastor, quando alguém diz, olha, o irmãozinho tal lá atrás pode orar. Não manda irmão, aquele irmãozinho tem um nome, não tem? Às vezes, não é aqui no caso, mas já vi pastores fazer isso. A irmãzinha ali atrás pode fazer oração, irmãozinho. Aquele irmãozinho tem um nome, aquela irmãzinha tem um nome. O próprio Jesus diz, eu chamo as minhas ovelhas pelos seus nomes, e elas me seguem. O Senhor conhece as nossas ovelhas pelos seus nomes. Quando o Senhor fala Abraão, diz Abraão. Quando o Senhor falou com Samuel, como criança, Samuel. Então Deus tem um nome. O próprio Deus tem um nome proibido de Deus. E você tem um nome, Deus te chama pelo seu nome, Deus te identifica pelo seu nome. E a Bíblia faz questão de dizer o nome dessas pessoas, porque ficaram na história, o nome dos primeiros diáconos. E entre eles havia Estevão, lembram? Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Primeiro mártir do cristianismo. Agora, quando pensamos, eles foram escolhidos para serem diáconos. Alguém sabe o que significa a palavra diácono? O que significa a palavra diácono? Eu sei que é um cargo da igreja, mas o que significa? Diáconos é a palavra serviço. Diáconos é aquele que serve. Diaconia é a palavra serviço. Então, diácono é aquele que serve. Quando Jesus diz na Bíblia, eu vim para servir. Marcos 10:45, Jesus diz, eu vim a este mundo para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Jesus diz, eu vim para ser diáconos. Eu vim para servir. Então, há uma expressão, até um jargão, um clichê que diz, aquele que não serve para servir, não serve para viver. Tem gente que não serve ninguém, já viu? Tem gente que não faz nada por ninguém, não é, Jonas? Não serve ninguém. E é esquisito, mas tem gente assim, tem crente assim. Eu sempre digo que tem crente que vai ser salvo como pelo fogo. E a Bíblia diz isso. O apóstolo São Paulo vai dizer que tem cristãos que vai ser salvo pelo fogo. Vai ter cristão que vai chegar no céu chamuscado, com cheiro de churrasco, que não fez nada para Cristo, foi salvo só pela graça mesmo. Sabe por que pela graça? Porque nunca fez nada por ninguém. A Bíblia diz, se a obra de alguém se queimar, está lá no texto, cada um veja como constrói a sua vida, se é palha, feno, madeira, ferro. Mas a Bíblia diz, se a obra de alguém se queimar, este todavia será salvo, como que através do fogo. Quer dizer, a gente foi salvo só pela misericórdia de Deus mesmo. Então, não é, Maria? Mas não significa isso. Eu conheci um irmão da igreja que disse, olha, eu quero estar salvo. A Bíblia fala que lá no céu teremos mansões. Eu não quero saber se vou morar debaixo de um viaduto lá no céu. Qualquer coisa assim, ele dizia, o importante é estar lá. Meu irmão, pensar assim é apequenar o reino. Já que vou ser salvo, não vou fazer nada. Gente, não podem pensar assim desta forma. Né? Porque a palavra de Deus deseja que nós sirvamos a Deus prazerosamente. O que significa quando a Bíblia diz, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Quando alguém ama alguém, alguma coisa faz por outra pessoa, não faz? É esquecido daquele que ama e nada faz pelo outro. Então o amor requer interesse, o amor requer voluntarismo, não requer? Espontaneidade pelo próximo. Por isso a Bíblia diz que não devemos fazer nada forçado. Então, como é importante isso? Então, surge aqui os primeiros diáconos. Então, esses homens aqui. Mas vejam o que acontece. Quando eles resolvem essa questão, é dentro desse contexto que vamos ver uma outra situação.
Vejam bem, é muito importante entender isso. Dentro desse contexto, você imaginaria, você criou um grupo de pessoas para cuidar das viúvas. E logo depois, uma daquelas pessoas que você escolheu é apedrejado. O que é que você pode imaginar? O diabo vai dizer, está vendo que o projeto deu errado? Que não era para ter criado os diáconos, um deles foi apedrejado. Mas o que aconteceu com Estevão é que aquilo fez eclodir a igreja por toda parte, porque logo depois da perseguição, olha o que acontecia, imaginemos, ninguém queria sair de Jerusalém. Todo mundo queria estar em Jerusalém ouvindo quem? Quem eram os pregadores? Imaginemos aqui prega o pastor Ilquias, aqui prega o pastor Nildo e o Vilibaldo, né? São os pastores que geralmente pregam. Mas pense em Jerusalém, domingo de manhã quem prega? Pedrão. Não perca, porque ele vai repetir o sermão do Pentecostes. Aquele sermão que se converteram 3.000 pessoas. À noite vai pregar Paulo. Quem vai ensinar a escola dominical é João. Quem queria sair daquela igreja? Ninguém queria sair. Mas depois da morte de Estevão, a igreja se espalhou. A igreja não queria cumprir a grande comissão. Jesus diz, ide pregai a toda criatura. Jesus diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Mas ninguém queria sair de Jerusalém. A diáspora só aconteceu depois da morte de Estevão. O que é diáspora? Diáspora é a palavra grega para espalhamento, para dispersão. A diáspora acontece só depois da morte de Estevão, que eles foram por toda parte pregando a palavra. Então, como é importante? Então, uma igreja composta de discípulos. Então, era uma igreja de discípulos. Interessante. Vamos pensar numa coisa. Eu sei que nós, como igreja, nós desejamos muito que as pessoas se tornem membros das igrejas, não é verdade? Membros das igrejas. Sabe que eu tenho uma preocupação quando eu penso nisso, porque o que é um membro da igreja e o que é um discípulo? Na sua compreensão, há diferença entre um membro da igreja e um discípulo. Juan Carlos Ortiz, que é argentino, tem aquele livro escrito, ele não é argentino não, ele é do Uruguai, Juan Carlos Ortiz. Ele tem um livro com o título El Discípulo, o discípulo em espanhol. Já foi traduzido em português. Aí ele disse que Jesus nunca disse, ide fazer membros de igreja. Jesus disse, ide fazer discípulos. Sabe que um membro da igreja pode sair algum dia, não pode? Olha, se você imaginar o que tem de gente que está desigrejado, ou que esteve na igreja, passou pela igreja e saiu, mas o discípulo permanece. O membro da igreja é flutuante muitas vezes, porque o compromisso dele é mais com o pastor, ou com alguém. Mas se ele for um discípulo de verdade, seja o que houver, ele permanece firme. Ele permanece firme com Cristo. O discípulo tem compromisso. Não é com a condenação, ele tem compromisso com Cristo. Ele tem compromisso com o Senhor. Muitas vezes Jesus diz na Bíblia, ide pregar, e nós dizemos, vinde e ouvir. Olha, vai domingo, tem uma programação maravilhosa, vai ter não sei o quê, o coral vai cantar. Então a gente às vezes está querendo que o povo venha à igreja. Isso é maravilhoso, chamar o povo para vir para a igreja. Mas Jesus não disse, vinde ouvir, ele disse, ide e pregai. E a igreja que sai, a igreja que vai lá fora para alcançar as pessoas. Essa é a igreja de Jesus. Sabe que eu fico a imaginar, porque eu acho isso, está além da compreensão humana. Olha, os historiadores vão dizer, imagina você, como seria a igreja primitiva? Você pensa que eram grandes igrejas? Não, as igrejas eram igrejas lares. A igreja se reuniu nas casas. Aquelas igrejas que você fica maravilhado, a igreja de Éfeso, Paulo escreveu carta, a igreja de Roma, de Corinto, eram comunidades eclesiais com 30 pessoas. Eles se reuniam nas casas, eram igrejas lares. A igreja não tinha templo. O primeiro templo construído foi por Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, Valérios Constantinos, começando o século III. E a igreja da Natividade, que está em Belém. Se você for a Israel, vai visitar a igreja mais antiga do mundo, a igreja de Belém, construída por Santa Helena, que se converteu ao cristianismo, a mãe do imperador Valérios Constantinos. E interessante que aquela igreja, que é o templo mais antigo do mundo, se você entra, você fica maravilhado, porque Santa Helena construiu em cima do lugar onde Jesus nasceu, da gruta. A gruta onde Jesus nasceu está dentro do templo. E ela mandou construir. Você pensa que a porta é igual àquela nossa da igreja? É uma portinha, o templo, a parede tem 5 metros de largura. Mas a porta tem menos de 1,5 metro. Uma pessoa como Fábio, que é alto, tem que se curvar. A porta tem 1,20 metro de altura, sabe por quê? Porque você entra na igreja, ele disse, olha, eu vou construir no templo para que a glória seja somente do Criador.
quem entrar aqui pode ser rei, pode ser imperador, vai se dobrar para entrar no templo. Olha que pensamento dela. Você entra lá quase agachado, e quando entra, a igreja tem um pé direito de quase 100 metros de altura. Você diz que coisa colossal. Mas você precisou entrar quase ajoelhado. Porque ela dizia que entrar aqui vai entender que pode ser o meu filho que é imperador romano, mas ele vai entender que existe o rei dos reis. Ele vem que entrar aqui agachado. Isso é coisa maravilhosa, né? Então isso é maravilhoso, imaginar isso. Então aqui é que surge a igreja. Então a igreja surge nesse contexto. Agora vejam bem, quando a igreja surge, o texto diz que as perseguições vieram. Capítulo 7 vai tratar, logo depois no capítulo 7, nós vemos a defesa de Estevão, a morte de Estevão, mas vamos chegar lá, né? E o texto diz aqui no versículo 7, vejam bem, o texto diz aqui no versículo 7 que a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Então, não diz que, é interessante, eu fiquei pensando, refletindo, eu gosto muito de refletir. O texto não diz que a igreja crescia, diz que a palavra de Deus crescia. Por quê? Porque não existe crescimento sem a palavra. Sabe o que está acontecendo hoje? Eu vejo com preocupações. Você vai numa igreja, eu já fui em muitas igrejas. Você chega na igreja, a pessoa diz, olha, se você quer caminhar com a gente, vem cá, e vamos caminhar juntos. E antigamente o apelo, não sei se alguém lembra de apelo batista. Se você está arrependido dos seus pecados e quer nascer de novo, quer um compromisso com Deus, vem aqui à frente. Era a pregação do pastor Billy Graham. Hoje o povo diz, olha, quem quer vir à frente, quem quer caminhar conosco, quem quer ser amigo de Jesus. Então é um apelo light, né? Porque até mesmo para ser politicamente correto, não podemos falar em pecado. Então, aí ele diz, olha, quem quer caminhar com Cristo, quem quer estar com a gente aqui, vem aqui à frente. Isso é maravilhoso. Mas a compreensão é que as pessoas que se convertiam naquela época eram apelos conversionistas mesmo. E o texto diz que crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos, porque não há crescimento sem a palavra. Se alguém veio aqui, ou se converteu, ou veio para cá porque o ambiente é agradável, boa atmosfera, boa música, isso é maravilhoso, mas não é o motivo da conversão. Por que você está lá? Eu estou lá porque o ambiente é agradável. Essa é a razão por que você está aqui? Se perguntar, por que você está aqui? Eu estou lá porque o ambiente é agradável, a atmosfera é agradável, a musicalidade é uma bênção, Júnior é um grande musicista. Isso é tudo muito bom, mas não é essa a razão por que você está aqui. A razão por que você está aqui é porque você tem um encontro com Deus. É porque você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pense naquela igreja. Aquela igreja não tinha som. Aquela igreja não tinha gente preparada como nós temos hoje. Não tinha templo. Aquela igreja se reunia nos sepulcros de Roma. A igreja tinha tantas coisas que conspiravam contra o crescimento dela. Sabe que quando eu morei nos Estados Unidos vários anos, eu ficava imaginando uma coisa. Aqueles templos, sempre no templo batista, no templo presbiteriano metodista dos Estados Unidos, quem tem dom para dormir já dorme logo que senta. Os bancos são acolchoados, uma coisa maravilhosa, você senta assim, parece estar no sofá da sua casa. Então, hoje é tudo preparado para que você se sinta bem. Aquela igreja não tinha templo, não tinha nada que favorecesse o seu crescimento, mas tinha a palavra, tinha o poder do Espírito Santo. Sabe que no século XII, um homem de Deus foi conversar com um papa. E o nome do papa era Gregório VII. Foi chamado Gregório o Grande. Esse homem era Tomás de Aquino. Ele foi falar com o papa e o papa mostrou Roma. E disse, olha, Aquino, venha ver a riqueza de Roma. Veja a riqueza de Roma, a opulência de Roma. Veja o dinheiro da igreja. Veja como nós somos ricos. Veja a riqueza da igreja. E o Papa falou para Tomás de Aquino, a igreja nunca mais vai dizer, como disse Pedro e João, na porta formosa do templo para o mendigo, para aquele coxo. A igreja nunca mais vai dizer, não tenham prata nem ouro. Porque Pedro e João disseram, né? Não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta. Aí Aquino ouviu, de fato, santidade. A igreja nunca mais vai poder dizer, não tenham prata nem ouro. Mas a igreja nunca mais vai dizer também, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, muitas vezes nós podemos ter opulência,
A igreja pode ter dinheiro, pode ter recursos, mas não tem mais o poder do Espírito Santo para dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, aquela igreja primitiva, era uma igreja, eu fico maravilhado com essa igreja, porque era a igreja que tudo conspirava contra o crescimento dela. Ela era perseguida pelo Império Romano, odiada pelo Império, caçada como cabra montezinha pelas montanhas. Houve perseguição atroz contra aquela igreja. Mas quanto mais perseguia, mais crescia. Sabe que eu ouvi uma mensagem, uma música essa semana? Júnior, se alguém puder cantar algum dia aqui, que nada pôde parar a igreja. Estava ouvindo a rádio, disse que nem, então a música dizia que nem o Império Romano parou a igreja, nem um Coliseu parou a igreja, nada pôde parar aquela igreja. É uma música. Que nem um Coliseu parou a igreja e nada pôde parar aquela igreja. Queridos, vamos pensar uma coisa. Por que Jesus fala da grande tribulação? Você percebeu que grande parte do discurso de Jesus falou de sofrimento? Jesus falou isso. Prazer vê-lo, Esdras. Jesus falou isso. O Senhor disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês serão odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não prometeu um mar de rosas, não. Parece que tudo hoje, parece que estamos cantando o hino do Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido. Parece que tudo corre bem para a igreja. Não é bem assim, queridos, vai chegar dias difíceis. Não é que eu desejo isso, não. Não é que eu esteja augurando, anelando isso, mas vai acontecer. Vai vir. Você está achando que Alexandre de Moraes é o capeta? Pensa quando surgiu o anticristo. As perseguições ainda são veladas hoje. Seja o STF, seja o que for, estão perseguindo a igreja, mas ainda veladamente. Pensa no Maduro, que está sendo um indivíduo que a gente diz, olha, como é que a pessoa daquela, pensamos que é um indivíduo do mal, mas o anticristo vai ser milhares de vezes pior. Quando surgiu o anticristo, ele não vai perseguir veladamente a igreja, não. Milhares de cristãos vão ser mortos nesse período. Então vai ser, sabe o que chamavam aquilo? Como é que chama? A peneira. Quando surgir, vai ficar com Cristo quem de fato, quem tem compromisso com Ele. Quem for só igrejeiro, quem for só denominacionalista, vai pular fora, porque não vai pagar um preço por isso. Então a igreja, essa igreja tinha tudo conspirava contra ela. Perseguição do império. O texto diz que Paulo perseguia a igreja era perseguida. Estevão foi apedrejado. Eu creio que quando houve apedrejamento na igreja de Estevão, nós podemos imaginar, a igreja acabou-se. A igreja deixou de existir. Pelo contrário, aquilo ali fez com que a igreja se entregasse de corpo e alma mais ainda para o cumprimento da grande comissão. Vamos ver o que aconteceu no capítulo 8, porque eu já estive em Roma algumas vezes, mas quando eu chego no Coliseu Romano, levando caravanas, já levei várias caravanas, é impossível você chegar ali e não pensar o que aconteceu no ano 80. O ano 80 é o ano da inauguração do Coliseu Romano. Ano 80. Vamos pensar. Abril do ano 80, foi nesse período. Época da Páscoa. O Império Romano inaugura o Coliseu Romano. Pelo imperador Tito. Ele, naquela época, ele era general. Tito. Depois disso, tornou-se imperador. Sabe o que aconteceu? Os 6 primeiros meses, um decreto de Tito de matar todos os cristãos na inauguração do Coliseu Romano e acender com betume. Betume era com asfalto, né? Então, ou seja, os cristãos foram betumados e acesos como tochas vivas para iluminar a Via Ápia. O que é a Via Ápia? Era a Avenida Guarapuava de Roma. Era a avenida mais importante que atravessava Roma por 20 quilômetros. A cidade toda foi iluminada por cristãos como tochas vivas. Mas sabe o que diz Tertuliano? Viveu tudo isso, chamado São Tertuliano. Ele diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais nos matam, mais nós crescemos. Quanto mais nos perseguem, mais nós crescemos. Essa é a igreja de Cristo. Então, ou seja, essa é a igreja. Capítulo 8, vamos ver então, capítulo 8, versos 1, vamos ver. Eu quero que leiamos até o versículo 8. Capítulo 8, de 1 a 8. Fábio, vem aqui à frente, lê para a gente. Capítulo 8, de 1 a 8. Preste atenção a esse texto, viu? Porque a igreja surge nesse contexto. Logo depois da criação da junta diaconal, há o martírio do primeiro diácono, que é Estevão. Houve a diáspora, a igreja se espalha, e olha o que aconteceu. Isso é muito importante. Fábio, aqui, capítulo 8, 1 a 8.
Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo de lá. As multidões unânimes davam atenção às coisas de Filipe. Dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Queridos, a igreja crescia não obstante as perseguições, não obstante as procelas. Entenda isso. A igreja crescia não obstante o sofrimento da igreja. Era uma igreja sofredora, mas foi uma igreja que impactou o mundo. Foi essa igreja que destruiu o Império Romano. Foi essa igreja que fez tombar o Império Romano. Queridos, eu fico maravilhado com a igreja primitiva. Eu chego a dizer que eu queria ser um membro daquela igreja. Ainda que meu nome não estivesse na Bíblia, mas eu queria ver, constatar com meus olhos o que estava acontecendo naquela época. A igreja era assolada por perseguições. De casa em casa procurava os cristãos para serem mortos e perseguidos. Mas era uma igreja que tinha compromisso, porque não era uma igreja de membresia, era uma igreja de discípulos. Como é importante entender isso? Não tinham templos, porque eles mesmos eram o templo do Espírito Santo. Isto é maravilhoso. E o texto diz aqui que por onde iam naquela perseguição? Houve perseguição. O texto começa naquele tempo, teve uma grande perseguição. Não diz uma pequena, não. Diz uma grande perseguição contra a igreja. E por onde iam. É interessante. Sabe o que eu penso? Que quando nós passamos por grandes perseguições ou sofrimentos e permanecemos firmes e inabaláveis em Jesus, Deus nos concede dons que nós não tínhamos antes. O Senhor começou a derramar graça, bênção, unção e poder sobre aquela igreja. Filipe não era apóstolo, era um diácono, era um evangelista. Mas o Senhor operava curas e prodígios, sinais maravilhosos naquela igreja. Parece que tudo parou, não parece às vezes? Parece às vezes, é uma coisa rara. É claro que eu oro por cura. Eu oro, eu creio. Você crê que Deus pode curar alguém doente? Você crê, senão você não oraria, né? Mas não é mais comum, como era naquela época, as curas. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Diz o texto que por onde Pedro passava, a sombra dele, não precisava nem falar, em nome de Jesus, está curado. Até a sombra de Pedro curava. Isso era comum, os milagres, as curas, os prodígios, os sinais, porque era uma igreja sofredora. O Senhor atestava a igreja com aquilo. Não era só palavra, havia poder. Então isso aconteceu tão maravilhosamente na vida da igreja. Olha aqui. Olha aqui, isso aconteceu não somente com... Eu vou me dar alguns exemplos. Veja o caso de Estevão. Estevão era poderoso na palavra, mas Estevão também era poderoso em sinais e maravilhas. Leiam Atos capítulo 6, versículo 8. O que é que a Bíblia fala de Estevão? Atos 6, 8. Muito obrigado por ter vindo aqui, Fábio, ler, meu querido amigo. Atos 6, 8. Como é que diz Atos 6, 8? O que é que fala de Estevão? O texto diz, Estevão cheio de graça e de poder. Estevão cheio de graça e de poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Estão vendo? Porque muitas vezes isso não se percebe em Estevão. Estevão era um homem poderoso na palavra e também em sinais e maravilhas. Ele fazia sinais e prodígios entre o povo. Ele era uma igreja de sinais e prodígios. Capítulo 8. O que aconteceu com Filipe? O texto que o Fábio leu, versículo 7. Diz aqui que os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam das pessoas. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Era a igreja que o Senhor autenticava com poder, chancelava com seu poder.
Havia um louvor antigo que dizia: oh glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Era essa igreja, nas lutas, nas provas, sempre caminhando. Queridos, como é maravilhoso essa igreja. Olha o que Paulo vai dizer também, que sinais e prodígios e maravilhas aconteceram no seu ministério, ministério de Estevão, no ministério de Filipe e no ministério de Paulo. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 15. Atos 15. O que é que Paulo vai dizer sobre o seu ministério? Porque raramente Paulo fala sobre isso. Mas ele vai dizer aqui, versículos 17 a 19. Venha ler aqui, Jonas, por favor. A Bíblia está aberta aqui, pode vir. Atos 15, 17 a 19. Venha ler aqui. O que é que Paulo, Atos 15, 17 a 19, o que é que Paulo fala do seu ministério? 15, 17 até o 19. Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém, a arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então Paulo vai dizer por poder, por sinais e prodígios. Era uma igreja que sinais e prodígios aconteciam com frequência. Então, meus queridos, quando se pensa em crescimento, vejam bem, quando a igreja cresce hoje, qual é a diferença do crescimento? É a compreensão do solo, a compreensão das dificuldades para o plantio. Eu estava conversando com um irmão que é missionário, e ele contou que ele passou muitos anos com os índios Apalaí. Ele era batista. Então, um missionário americano, ele disse: olha, eu passei muitos anos entre os índios Apalaí, lá no norte do Brasil, e a primeira conversão se deu com quase 10 anos depois. Qual a sua compreensão vai dizer? Vai dizer que foi um missionário ineficaz, inoperante? Você diz: olha, uma pessoa passar 10 anos, que trabalho infrutífero. Temos que compreender a dificuldade para que aquilo acontecesse. Ele teve que criar uma língua. Ele criou a língua, criou a gramática daquele povo, escreveu o evangelho de João naquele povo, depois os 4 evangelhos na língua daquele povo, para depois eles entenderem a mensagem do evangelho e se converterem na sua própria língua. Eu estava conversando com um irmão que a filha dele está no interior do Uzbequistão pregando o evangelho. Ele é da primeira igreja batista. Ele vai visitar a filha dele, missionário lá no Uzbequistão. Um ambiente hostil ao evangelho. Eu disse a ele: olha, uma alma convertida ali vale por 1000 almas na PIB. Ali naquele conforto, ali, pessoas se convertem, aquela musicalidade maravilhosa, levanta a mão. Vai se converter no mundo muçulmano? Uma alma convertida no mundo islâmico vale por 1000 almas no Ocidente, diante da dificuldade de se pregar o evangelho naquela cultura. Alguém que se converte no mundo islâmico está colocando em risco a sua própria vida. Ele pode ser apedrejado. Aquele novo discípulo pode ser apedrejado. Você pode imaginar a igreja? Alguém se convertia naquela igreja primitiva. E ele perguntava: pastor, e agora? Como é que vai ser? O que é que vão receber da igreja? Se fosse hoje, não. Venha para Jesus, o Senhor quer te dar um Maserati. O Senhor quer te dar um Lamborghini. É a mensagem de muitas igrejas pentecostais hoje, do Evangelho da Prosperidade. Venha para cá porque o Senhor vai te fazer um homem próspero. E geralmente próspero em termos pecuniários. Naquela época, se alguém perguntasse ao pastor Pedro ou ao pastor João, aos apóstolos,
E agora, me converti, o que é que vem agora? Meu amigo, o que vem agora é que você pode ser apedrejado amanhã. O que vem agora é que se prepare, porque você pode dar a sua própria vida por amor a Ele, por amor a Cristo. Eu posso imaginar isso. Qual era a expectativa daquela igreja? A expectativa era ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Você já leu o que o Senhor falou para a igreja de Esmirna? O Senhor disse, olha, virá tribulação a vocês, Esmirna, mas eu percebi que vocês são fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Olha o que o Senhor prometeu àquela igreja. Ao anjo daquela igreja diz o Senhor, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, ser fiel, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, ser fiel. Vamos ver o que aquela igreja crescia, não obstante as procelas, as lutas. Atos capítulo 13. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Era uma igreja sofredora. Mas não obstante a isso, era uma igreja que permanecia. Atos 13, Atos 13, 48. O que é que o texto diz? Que os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles se convertiam e se alegravam, mesmo não obstante as perseguições, porque muitas vezes nós não pensamos nisso. Nós achamos que a alegria só vem quando acontecem coisas boas. Não é isso que acontece? Nós geralmente imaginamos que a alegria acontece quando experimentamos coisas boas. Mas a alegria pode vir também diante das perseguições, diante das dificuldades. Era uma igreja que se alegrava não obstante as perseguições, a dor, ao sofrimento. Então, eu fico a imaginar, será que aquelas pessoas eram masoquistas? O que é um masoquista? O que é uma pessoa masoquista? Uma pessoa que tem prazer em sofrer. Será que os cristãos naquela época eram masoquistas? Porque Jesus vai dizer, olha o que Jesus vai dizer. O que é que Jesus espera de cada um de nós? Eu fico a imaginar, há dois tipos de expectativas. Quem diz isso é C.S. Lewis. C.S. Lewis, na sua obra, não é as Crônicas de Nárnia, não. C.S. Lewis tem várias obras que são... Ele era um teólogo também, tem muitos livros de C.S. Lewis, de teologia. Um deles é Cristianismo Puro e Simples. Ele vai dizer que só há dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que sabem para onde vão e aqueles que não sabem para onde estão indo. E ele vai dizer ainda que ninguém vai saber o que é uma linha curva se não souber antes o que é uma linha reta. E ele vai falar sobre... Ele tem um livro com o título A Questão do Sofrimento. E ele disse que há dois tipos de sofrimento. É aquele que encara o sofrimento como uma razão de ser, como se eu estou sofrendo porque eu estou sofrendo ou impunemente ou não, sem merecer. Eu estou sofrendo e não estou entendendo o que está acontecendo. E aquele sofrimento que ele diz que é por amor a Cristo, que a pessoa chega a regozijar sem saber que está cumprindo a sua missão. E isso era o que acontecia com a igreja primitiva. Então, ele fala que há dois tipos de expectativa no sofrimento: a expectativa do enfermo e a expectativa do médico. Você entendeu? Qual é a expectativa do enfermo? É ser curado. Mas se a expectativa, pensa a expectativa do seu Criador em relação ao seu sofrimento. Qual é a expectativa de Jesus? E C.S. Lewis vai dizer, a expectativa de Jesus é em que encaremos o sofrimento com galhardia, de cabeça erguida, sabendo que estou sofrendo para a glória de Deus. Você pode imaginar isso? Por isso eu quero ler dois textos com você. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 4, versículos 13 a 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Eu quero que você lá abra a sua Bíblia. Vamos ver, o que é que Pedro fala sobre o sofrimento, o apóstolo Pedro? Porque isso era bem presente na vida da igreja primitiva. 1 Pedro, capítulo 4, verso 13 a 16. Esdras, vem aqui à frente ler esse texto. Vamos ver o texto de Pedro, capítulo 4, verso 13 a 16. Meu querido amigo Esdras, vai ler para a gente. Lê aqui 1 Pedro, capítulo 4, 13 a 16.
Pode ler do 12 a 16. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem. Exultado, se não insultados, por causa do nome de Cristo. Até aqui. 16. Vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe, e, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Quantas vezes aparece na Bíblia a palavra batista, presbiteriano, metodista, luterano, Assembleia de Deus, congregacional? O nome dos cristãos, dos seguidores de Jesus, no primórdio do cristianismo, era cristianos, que significa seguidores do Cristo, e aparece 3 vezes. Atos 11, 26, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, em Antioquia. Atos 26, 28, o rei Agripa disse a Paulo: por pouco você me faz um cristianos, um cristão. E aqui é a 3ª vez. Se sofrer como cristianos, se sofrer como cristão, não se envergonhe, glorifique, obrigado Esdras, glorifique a Deus com esse nome. Então glorifique a Deus com esse nome. Se alguém zombar de você porque você é um crente, se alguém perseguir você porque você é um cristão, glorifique a Deus por isso. Porque os apóstolos e discípulos também pagaram preço. Temos um louvor que a gente diz: sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Será que você sabe mesmo o alto preço que foi pago? Ou é só um louvor? Ou é só um momento de adoração? Você entende o alto preço que foi pago? Será que nós entendemos a dimensão disso, do que nós estamos cantando? Sei que foi pago um alto preço. Jesus espera também que a gente pague o nosso preço. Então, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Essa é a igreja incipiente. É a igreja dos apóstolos, é a igreja de Estevão, é a igreja perseguida, é a igreja sofredora que pagou um preço, mas glorificou a Deus com este nome. Vamos orar? Estamos, 10h24, está no momento aprazado. Senhor, quando lemos sobre a igreja primitiva, Senhor, nós nos sentimos tão pequenos. A gente se apequena diante daquela igreja, diante da dimensão daquela igreja, diante do gigantismo daquela igreja, Senhor. Que compromisso aquela igreja tinha com Cristo, a ponto de serem mortos por amor a Jesus. A Bíblia fala da instituição dos diáconos, mas entre os diáconos estava Estevão, que foi apedrejado. A Bíblia fala que Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. A Bíblia fala que Paulo foi decapitado, mas foi a igreja que fez tombar o Império Romano. Foi a igreja gloriosamente triunfante. Foi aquela igreja que o Senhor podia dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos prontos a pagar um preço por amor a Jesus. Não importa se alguém vai zombar de nós, vai embotejar de nós, vai nos deixar de lado por sermos cristãos, não importa. O que importa é cumprirmos a nossa missão. Nós oramos, Senhor, no nome poderoso, meigo e sublime de Jesus, no nome que está acima de todo nome. E toda língua há de confessá-lo algum dia como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que tenhamos um domingo abençoado. Que o Senhor use o pastor nesta manhã para a glória dele. Que tudo flua. Que você tenha um domingo
em comunhão com Cristo, um domingo ungido pelo Espírito Santo. Amém.